Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos e a todas, preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre os tecidos, vamos começar a falar sobre o tecido epitelial, né? Tecido de formação. Então vamos dar continuidade nos nossos estudos, né? Que vão cair no Enem, os assuntos preponderantes que vão cair aí no Enem. Então eu conto com a participação de vocês, certo? A partir de agora. Então nós vamos falar hoje, dando continuidade sobre os tecidos e vamos começar a falar sobre histologia. Mais precisamente, começaremos sobre o tecido de formação, que seria o quê? O tecido epitelial, né? Então, os tecidos epiteliais, eles são justamente de formação, tem a função de proteção do nosso organismo, vai revestir tanto a nossa parte externa, como também os nossos órgãos ocos. É o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Os tecidos epiteliais apresentam como característica a ausência de espaço entre as células e a ausência de vascularização e grande capacidade de renovação celular, ok? O que são esses três pontos? O primeiro ponto que nós temos aí seria o processo de formação através de células justapostas, né? Tem uma baixa quantidade de material intracelular, ou seja, as células são muito unidas, né? Justamente porque eles são de proteção. Outra característica bem importante é que eles têm uma baixa quantidade de vasos, quantidade baixa de vasos. Ele é avascular, um processo que nós podemos aí citar como uma baixa quantidade de vascularização nesse tecido. E por último, nós temos aí também a grande capacidade de regeneração. Essa grande capacidade de regeneração, a gente pode também fazer uma pontezinha, né? Porque eles vão ser auxiliados, né? No processo de renovação desse tecido através das plaquetas. Quando tem algum corte, alguma enfermidade ali, acontece o quê? A regeneração através dessas células que estão presentes no sangue, que são transportadas e vão atuar justamente na cicatrização, na renovação desse tecido, né? Justamente porque nesse tecido nós vamos encontrar o quê? Elastina, nós vamos encontrar proteínas como a elastina, nós vamos encontrar outra proteína que é bem abundante, que seria o colágeno, que estão presentes justamente na formação desses tecidos. Sua função principal é de proteção do corpo. Nós temos aí proteção do corpo aqui, ó. Sua principal função é de proteção do corpo, né? Contra micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. Então, ele tem essa estrutura justamente para evitar que determinados agentes patológicos possam adentrar no nosso organismo, ok? Nós temos aqui embaixo outro ponto bem relevante. Ele se encontra recobrindo o corpo externo, que nós chamamos de epiderme, né? E a superfície interna dos órgãos, que são justamente os órgãos ocos. Que se a gente for fazer, nós podemos fazer aí uma classificação que na parte externa nós temos a epiderme, que é a parte mais superficial. Abaixo da epiderme nós temos a derme. E mais profundamente nós vamos encontrar a hipoderme. Nós vamos ver lá na frente, através de um desenho, essas três partes justamente que formam esse tecido. Na parte interna, ele vai constituir, né, justamente os órgãos ocos, que vai justamente desde da boca, né, no sistema digestório, até a parte anal. Essa parte que recobre, né, que vai justamente fazer esse processo de conjuntura da formação dessa película protetora é chamada de mucosa, né? Então também tem a parte gelatinosa que está presente na mucosa, justamente para que determinadas substâncias elas percorram com muito mais facilidade nos movimentos peristálticos, né? E semelhante ao movimento da minhoca. E essa parte gelatinosa vai dar justamente condições de proteção a esses órgãos ocos, né? Aí nós temos aí como exemplo, nós temos o ouvido, o nariz, o pulmão, a boca, né?
o útero, a bexiga, entre outros. Além do sistema digestório, nós podemos também citar, no caso, a bexiga, a urinária. Nós temos também a formação da uretra, né? O corpo vaginal também, que nós podemos citar. E ele é formado, né? A formação também de glândulas, como por exemplo o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares, que é justamente que estão contidas justamente nesse tecido. No caso do fígado, do pâncreas, que estão dentro do nosso organismo, as glândulas salivares que estão presentes justamente vão produzir substâncias para que formem o bolo alimentar, né, para que possa ajudar no processo digestivo, ok? Aí nós temos aí os tecidos epiteliais e os seus tipos gerais, né? Quando a gente vai estudar no processo de diferenciação celular, né, nas células tronco, nós temos aí a diferenciação celular, para que sejam formados os tecidos. Quando nós falamos sobre células justapostas, só para a gente relembrar, para pegar aqui um pontozinho importante, como elas são células muito unidas, elas, por exemplo, nós podemos comparar a um outro tecido que tem uma grande quantidade de matéria intracelular, né, de substâncias intracelular. Como, por exemplo, se eu for comparar o tecido epitelial, células muito unidas, muito juntas, diferentemente, por exemplo, do tecido nervoso, que tem uma quantidade de matéria intracelular enorme. Quando eu vou comparar o tecido sanguíneo também, existe uma diferenciação aí enorme, né? O tecido sanguíneo, ele é muito mais viscoso, tem uma quantidade de material intracelular enorme, né? Qual o tecido que eu posso comparar com o tecido epitelial? Seria o tecido ósseo, né? O tecido ósseo também é composto por células muito unidas, ok? Para a gente fazer só uma comparação. Aí nós temos aí os tecidos epiteliais no processo de diferenciação. Deixa eu grifar aqui para vocês. Aí nós temos aqui o primeiro, os epitélios pseudoestratificados, né? Que vai formar justamente aqui a mucosa nasal. Os epitélios cúbicos simples, que vão formar o quê? Vai ajudar na formação dos rins. Depois nós temos aqui a formação da uretra, que são chamados de epitélios, sobre aqui, prismáticos estratificados. Olha que cada um vai ter um formato específico. Esses aqui são mais alongados, né? Os cúbicos, ele tem justamente essa formação cúbica, que vai formar os rins, que vai filtrar o sangue contra impurezas, substâncias, né, tóxicas que estão presentes no sangue, que são ingeridas justamente nós ingerimos através dos alimentos. Aqui nós temos os primáticos estratificados, que tem duas formas, é a junção justamente do pseudoestratificado juntamente com o cúbico, né? Desse outro lado, nós temos aí a formação do estômago, aqui ó, na formação do estômago, que nós chamamos pavimentoso ou pavimentosos, né, na formação. Depois, aqui por último, nós temos a formação do pulmão, né, a peliculazinha que forma o pulmão. Quem é que lembra? A pleura, né? A pleura é a formação dos epitélios pavimentosos simples, né? Nós temos aqui os pavimentosos estratificados, que vai formar justamente o esôfago, e aqui nós temos os pavimentosos simples, que vai formar justamente o quê? O pulmão. E por último, nós temos aqui a formação do estômago, que é justamente a formação dos epitélios prismáticos simples. Depois nós vamos falar de cada um deles e a sua estrutura específica, ok? Aqui nós vamos falar agora um pouco sobre as glândulas. Nós sabemos que nesse tecido há a formação de 3 tipos de glândulas específicas. Então seria o quê? As glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas mesócrinas ou mistas, né?
A primeira que eu vou falar para vocês seria a glândula exócrina. Exo significa fora. Quando eu digo assim, exoesqueleto, eu estou falando que o esqueleto está fora do organismo do indivíduo. Quando eu digo endoesqueleto, eu estou falando que o esqueleto está dentro do corpo do indivíduo. Então, nós seres humanos, nós temos endoesqueleto. O camarão tem exoesqueleto. Só para a gente fazer uma comparação. Então, nós temos aqui glândulas exócrinas, são glândulas que estão presentes no nosso organismo, que produzem substâncias, e essas substâncias são excretadas, ou seja, são justamente jogadas para o lado externo do nosso organismo. Então, nós temos aqui, ó, a principal classificação, as classificações, possuem ductos, né? Através desses ductos descartados, né? Ou descarregado no interior do corpo, em cavidades internas, as suas substâncias produzidas pelas glândulas exócrinas. Então, eles produzem dentro do corpo e são justamente jogados para fora, do lado externo do nosso corpo. Dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui são as glândulas sudoríferas ou sudoríparas e as glândulas sebáceas, certo? Então, eu botei até aqui, ó, nós temos a formação da epiderme. Nós temos aqui o pelo, que justamente esse pelo, quem vai dar condições para que esse pelo possa sair no poro é justamente as glândulas sebáceas. Aqui nós temos a derme, né? Aqui nessa figura não tem a hipoderme, mas é só para eu poder exemplificar. Aqui nós temos a glândula sudorípara, certo? Que vai ajudar justamente, qual é a função da glândula sudorípara nesse processo? É justamente de conter a nossa temperatura, auxiliar no processo de manutenção da nossa temperatura. Já a glândula sebácea vai ajudar no processo de formação aí do sebo, que seria, vai dar essa viscosidade para que, por exemplo, o fio de cabelo ele possa sair através do poro, e também no processo que vem no processo de reserva energética, através justamente da captação lá do tecido de formação de substâncias que vão ajudar na conjuntura de processo de reserva energética, que seria o tecido adiposo, ok? Aí nós temos aqui, efetivamente, para a gente poder entender, as glândulas salivares, e nós temos aqui as três partes justamente do nosso tecido epitelial: a epiderme, a derme e a hipoderme. As veias e as artérias, elas vão ser fundamentais no processo da formação do suor. É justamente através do processo metabólico, quando ele está sendo intensificado, quando você está fazendo algum tipo de exercício físico, que as veias e as artérias elas vão transportar oxigênio com muito mais intensidade, no caso das artérias, e, consequentemente, as veias também vão transportar muito mais gás carbônico. Então, essas veias e artérias elas vão começar a se dilatar. Nesse processo de dilatação, elas vão impulsionar, elas vão aí, estimular a produção de suor aqui, ó, nas glândulas sudoríferas ou sudoríparas, como vocês queiram chamar. Nós temos também a camada de córnea, nós chamamos, que é uma camadazinha que está presente determinadas proteínas, como a queratina. As glândulas sebáceas, que vão estar justamente aqui, que vão ocasionar justamente a contenção ou a produção desse sebo, que vai dar essa viscosidade também, né? As papilas dérmicas, que estão aqui abaixo, justamente entre a epiderme e a derme, aqui nesse processo de conjuntura. E nós temos aqui os poros e as glândulas sudoríferas, como eu já falei para vocês. Então, na manutenção das veias e as artérias, dependendo do fluxo sanguíneo, vai ter uma produção maior ou menor de suor, através do processo quando você fica nervoso, ou então quando você está fazendo algum tipo de atividade física, ok? Então, continuaremos na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.